Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a aula será uma continuação do conteúdo passado, onde eu estava explicando para você sobre os túbulos coletores renais, também conhecido como canais coletores renais, que é o principal programa biológico que durante a fase ativa do estresse, quando você está vivenciando o estresse, você começa a reter líquidos, proteínas também a nível urinário, e você começa a potencializar todos os outros programas biológicos. Se você vai ter um sintoma físico, esse sintoma físico ele é exacerbado e pode levar a pessoa a vir a óbito. Se você tem um sintoma comportamental e você acaba ativando os túbulos coletores renais, você acaba tendo uma alteração de comportamento muito intensa. Isso pode te levar a casos psicóticos mesmo ali. Bom, para você que está aqui conosco desde o início, coloca aqui nos comentários, eu sou terapeuta águia, quero me transformar em terapeuta águia, para eu saber que você está aqui desde o início, que já assistiu todas as outras 7 aulas anteriores. Espero que você continue conosco aqui toda segunda-feira, às 8 horas e 7 minutos. Mesmo que eu não consiga fazer ao vivo, vai ter um conteúdo exclusivo, uma aula específica para você, nesse horário, segunda-feira, às 8 horas e 7 minutos. Meu objetivo aqui é fortalecer a nossa comunidade. Denis, o que que significa comunidade águia? Estou chegando aqui agora, não entendo nada. Bom, primeiro quero te convidar para assistir todas as outras aulas anteriores, para que você possa entender de fato o que que é a comunidade, qual é a proposta desse conteúdo aqui, que a base são as 5 leis biológicas, a nova medicina germânica. É isso mesmo, você vai fazer um curso completo, de graça, gratuitamente, toda segunda-feira às 8 horas e 7 minutos. Ah, não, não vou assistir essa aula não, porque depois vai ficar gravada. Essas primeiras aulas, de fato, elas vão ficar aqui disponíveis para você. No entanto, as aulas específicas, elas não vão ficar gravadas. Elas vão ser disponibilizadas para você e depois elas vão sair do ar. Se você quer participar, eu preciso que você esteja toda segunda-feira, às 8 horas e 7 minutos, sem exceção. Vou estar te passando todo o conhecimento baseado na interpretação biológica, que é o meu curso. Vou te dar o meu curso completo. E o que significa, então, terapeuta águia? Terapeuta águia, analisando a águia, é para você ter uma visão como a da águia em relação ao seu paciente, ao seu cliente. Como assim, Denison? Para você integrar o seu paciente como um todo, de fato. Enxergar algo que os outros terapeutas não conseguem enxergar. Você vai ter uma visão mais profunda do que acontece com nós seres humanos. Entender que aquele sintoma ele pode estar relacionado com algo bem específico. Entender que aquele comportamento tem por trás um programa biológico específico. E como você vai criar estratégias para tratar. Bom, o objetivo do curso é interpretar a biologia, interpretar o comportamento físico, o sintoma físico e o comportamento. Então, baseado nisso, com essa interpretação, você que é um terapeuta, vai aprender ferramentas dentro aqui do curso, mas você vai utilizar o que você já trabalha. Então, se você trabalha com Theta Healing, se você trabalha com hipnose, com PNL, se você trabalha com homeopatia, com fitoterapia, com massagem relaxante, o que você faz, você vai entender essa ferramenta e vai aprender quando aplicar essa técnica de uma forma efetiva. Ah, mas eu sou médico, isso aí não tem nada a ver. Não, melhor ainda, você vai conseguir entender quando realmente aquele paciente precisa de um medicamento específico, quando realmente ele necessita de um procedimento cirúrgico, quando você vai abordar de uma forma efetiva. Você que é fisioterapeuta, osteopata, que é um enfermeiro, nutricionista, um profissional da área da saúde, você vai ter uma ferramenta fantástica, uma ferramenta poderosa. Por isso que em todas as minhas aulas eu tenho esse contexto da ferramenta poderosa. O que seria essa ferramenta poderosa? Voltando aqui, ó, é onde eu quero te apresentar a descoberta dessa ferramenta poderosa. Vou te falar então sobre a águia, porque a águia, além dessa visão profunda de você entender, conseguir enxergar além do que as outras pessoas conseguem ver, você consegue ir mais profundo e na raiz, na causa, na origem do sintoma, da doença daquele paciente, daquele cliente seu, você vai ser efetivo. E por que a águia? Porque a águia é um animal que é um animal mais veloz. Então você vai conseguir gerar resultados logo no primeiro atendimento. Às vezes, com uma, duas, três sessões, você vai conseguir ajudar de fato o seu cliente. Então, a precisão, que é outra função da águia, né? A maioria dos botes que a águia dá, ela é efetiva. Então, o objetivo aqui é isso: enxergar além, ser preciso no seu tratamento, dar uma informação precisa, criar uma estratégia precisa, aplicar o que você já trabalha, a ferramenta que você trabalha de uma forma mais assertiva, mais efetiva, entendendo o que está acontecendo com aquela pessoa, seja física ou a nível comportamental,
E você então conseguir, além de enxergar a distância e ser preciso, você ser veloz no seu tratamento. Realmente gerar resultados de forma rápida. Então, o objetivo da águia é isso. Eu expliquei mais algumas coisas sobre a águia nas primeiras aulas, a transformação que a águia faz, né? Então, se você quer aprender mais sobre isso, volta lá nas primeiras aulas, assista essas aulas que vão te ajudar bastante, tá? Então, chega de enrolação. Vamos voltar aqui à nossa aula. A aula passada a gente falou, então, sobre os túbulos coletores renais. Bom, em relação aos túbulos coletores renais, o que eu queria que você entendesse aqui? Basicamente, quando a gente vai falar dos túbulos coletores renais, ou canais coletores renais, nós vamos ter, na verdade, os rins, eles compõem três estruturas embrionárias, três camadas germinativas diferentes. São três programas biológicos totalmente distintos. Mas hoje, o que eu quero falar com vocês são os túbulos coletores renais, que é essa parte amarelinha. Então, quando a gente vai analisar sobre os túbulos coletores renais, que é essa parte amarelinha aqui, ó, basicamente o que você tem que entender. É necessário compreender que quando a gente está falando dessa estrutura em amarelinha, ela é um tecido mais antigo, mais vital. É um tecido de sobrevivência, onde a pessoa está vivenciando um estresse que é necessário reter água, é necessário reter líquido. Ela precisa de água para sobreviver. Então a gente precisa da hidratação. Então quando a gente vai abordar pacientes que estão retendo muito líquido, eles estão em fase ativa dos túbulos coletores renais. Os túbulos coletores renais, quando você está vivenciando o estresse dessa estrutura aqui, automaticamente você está retendo líquido para sobreviver. É um tecido vital, derivado do endoderma na embriologia. É um tecido que, quando eu trago a analogia do ovo, seria a gema do ovo, um tecido que mantém a nossa sobrevivência. Esse tecido, ele está ligado, então, relembrando das aulas anteriores, ele está ligado à nossa respiração, à nossa hidratação, ele está relacionado à nossa reprodução e também está relacionado à nossa alimentação de um modo geral. Então, alimentação, respiração, hidratação e a reprodução. São os tecidos vitais do nosso corpo, derivados do endoderma, descrito aqui como amarelinho. Toda vez que você vê, né, que foi utilizado, essas cores foram utilizadas por Dr. Hammer, essa cor amarelinha é sempre os tecidos mais antigos, derivados do endoderma. A cor em vermelha já são do ectoderma. E a parte roxinha é do mesoderma novo. Então, a gente vai entender esses tecidos bem especificamente nas próximas aulas, tá? Então não se preocupe com isso. A gente vai ter outras aulas específicas, a gente vai falar muito sobre os túbulos coletores renais, tá? Então eu quero trazer para você aqui um resumão da aula passada, bem rápido, para que eu possa descrever alguns casos clínicos, para você entender na prática como funciona a ativação dos túbulos coletores renais, tá? Então vamos lá. Bom, a principal ativação dos túbulos coletores renais, ela está relacionada a essa sensação de refúgio. Então, as pessoas que vivenciam situações de refúgio, elas estão refugiadas, elas podem manifestar sintomas relacionados aos túbulos coletores renais. Você acha que uma pessoa que está no meio da guerra tentando fugir, você acha que ela vai se preocupar que ela pode estar respirando no mesmo ambiente com a pessoa que pode estar doente, que possa ter uma alteração viral, por exemplo? Você acha que ela vai se preocupar com isso? Ela não quer saber, não, ela quer sobreviver. Ela entra no meio de um trem cheio de aglomerado de pessoas e ali ela não vai ter sintoma, não, porque ela está na fase ativa do estresse. Eu sempre gosto de trazer essa analogia, que é como se você estivesse próximo do leão. O leão tá ali do seu lado querendo te pegar. Você corre, você luta, você pula a janela, você tem reações que você nunca fez na vida. Teve um colega meu, por exemplo, que eu estava atendendo ele, ele joga futebol comigo, e ele descreveu que quando ele era garoto, tava ele e os amigos dele, ele é da roça, morava em fazenda, ou estava na fazenda naquele momento, e ele foi mexer com o touro. E quando as outras pessoas, outros adolescentes mexeram com o touro ali, o touro virou pro lado dele e começou a correr. Automaticamente ele correu e conseguiu pular uma cerca com mais de 2 metros de altura. E ele pulou num pulo só. Ele pulou, acho que ele bateu o peito e caiu do outro lado, e o touro bateu ali na, na cerca, né, de madeira, e ficou ali do lado de dentro, e ele conseguiu sobreviver. E depois, vários outros momentos, ele tentou pular essa cerca e nunca mais conseguiu. Sabe por quê? Ele estava no momento do estresse. São aquelas pessoas que, às vezes, uma criança está mexendo no carro, o carro às vezes prende a criança ali, né? Sei lá, tá
Às vezes a criança está mexendo ali, o pai está trocando pneu, ela vai entrar ali debaixo para olhar o macaco solta e prende a criança, o pai consegue levantar o carro para a criança sair. Porém, no momento normal, ele não consegue levantar o carro. Por que isso acontece? Porque essas situações ativam programas biológicos especiais de sobrevivência. É o que nós chamamos de fisiologia especial. Você mobiliza todo o seu corpo. Você libera hormônios, neurohormônios, neurotransmissores, várias substâncias químicas para sobreviver. Então, todos os sintomas que nós temos são para sobreviver. Denison, então você quer dizer que uma doença autoimune é para manter a minha vida? Sim, é um mecanismo biológico de sobrevivência. Você está passando por algo, ou está solucionando algo numa fase específica, onde você precisa ter, ou precisava ter aquele sintoma. E às vezes, dependendo da fase que você está passando, você está tendo outros sintomas que são sintomas de reparação. Você não tem saúde ou doença dentro das 5 leis biológicas. Você tem uma fase que você está passando. Do mesmo jeito, como eu cito para os pacientes no consultório, quando você cai no chão e rala o joelho quando era criança, né? Automaticamente vai ter um momento que vai sair sangue, vai ter um momento que vai formar uma casquinha, vai ter outro momento que vai coçar, vai ter outro momento que você vai ter formar uma pele diferente ali, e depois de um tempo aquilo vai normalizar e vai entrar na normotonia. Todos os órgãos apresentam essas fases, como vocês viram lá nas aulas anteriores, onde eu expliquei sobre a segunda lei biológica, que é uma das leis mais importantes, baseada aqui na nova medicina germânica, na interpretação biológica. Eu preciso entender isso para ser efetivo. Quando a gente fala então dos tubos coletores renais, a pessoa que está refugiada, ela vai aglomerar, ela não quer saber disso. Se ela precisar ficar ali pertinho, respirando no rosto da pessoa, para ela conseguir sobreviver, ela vai fazer isso, porque ela precisa reter líquidos, precisa reter proteína na urina. Ela não vai falar assim, nossa, estou com vontade de ir no banheiro, espera aí. Não, ela fica horas sem ir no banheiro, porque ela precisa sobreviver. Então, todos os tecidos que são derivados do endoderma são tecidos arcaicos de sobrevivência. É a sobrevivência na maior pureza. Então, muitas crianças vivenciam isso, muitos idosos vivenciam isso. A gente vai ver que nós, seres humanos, na fase adulta, na adolescência e fase adulta, nós ativamos muito programas biológicos do ectoderma, que são tecidos que envolvem muito contato e separação, território. A gente vai entender isso nas próximas aulas. Mas, nesse momento aqui, eu quero que você entenda o seguinte: os tubos coletores renais, ou canais coletores renais, eles são ativados quando eu estou refugiado, eles são ativados. Deixa eu descrever aqui. Eles são ativados quando eu vivo situações onde eu estou hospitalizado, eu estou enfermo, doente. Eu preciso então reter líquidos para sobreviver, reter proteínas na urina para sobreviver. Eles são ativados muitas vezes quando eu estou isolada, desalojada, expulsa, excluída, me sentindo um peixe fora d'água. É o conflito do prófugo, aquela pessoa que está ali abandonada, sozinha no meio do nada, passando, atravessando um deserto, atravessando um momento difícil. Se você volta essa aula, anota tudo que eu estou te falando aqui, que isso é importante para você identificar isso com o seu paciente, com o seu cliente, na história dele. Entender da onde que ele começou a manifestar esse monte de sintomas, tá? Muitas vezes, quando o paciente vai para casas de repouso, por que casa de repouso? Porque a maioria das vezes as pessoas ficam isoladas, ficam sozinhas nas casas de repouso. E você começa a perceber vários padrões de comportamento. Pessoas que se sentem um peixe fora d'água. Por que um peixe fora d'água? Expliquei na aula passada. Automaticamente, quando você sai do mar, você inicialmente fica paralisado, incha, retém líquido, retém proteínas para sobreviver, esperando a onda vir e te pegar. Então você está aqui esperando a onda para te pegar e voltar para a água. Por isso, quando o paciente tem uma ativação dos túbulos coletores renais e ele mora em cidades que tem praia, a primeira indicação que eu faço é tome banho de mar. 30 minutos, pelo menos um dia sim, um dia não. Porque automaticamente quando você volta para o mar, ou seja, a onda te puxa de volta para o mar, você sente novamente que você pertence, você sente que você está no seu ambiente, não está mais excluído, você está protegido, seguro, porque você está no seu ambiente aquático. E você desativa os tubos coletores renais. Como assim, Denis? Primeiro momento que você entra na água, te dá vontade de urinar. Além disso, você tem a pressão hidrostática da água, que auxilia em toda a drenagem linfática. Você tem a parte química da água, onde cada molécula de sódio ali, do sal da água, vai puxar várias moléculas de hidrogênio do seu corpo, vai desinchar o seu corpo. Isso é muito importante para a gente entender, para ser efetivo. Então,
O simples fato de uma pessoa entrar no mar 30 minutos, um dia sim, um dia não, ela pode melhorar vários outros sintomas. Às vezes sintomas, um sintoma pulmonar crônico que ela tem, que está muita secreção, rinite, saindo catarro verde, amarelado, um monte de sintomas. Tratando o rim, você pode melhorar o pulmão. Eu tenho uma dor crônica muito intensa, fibromialgia, tem vários sintomas. Às vezes o banho de mar pode fazer essa pessoa melhorar bastante. Talvez não vai curar porque não foi efetivo, não foi na causa do problema, mas é um excelente tratamento. Denison, eu não moro na praia, como que eu faço? Você pode fazer o banho de imersão em água e sal. Como assim? Pega uma banheira, você pode pegar uma caixa d'água, uma banheira de criança, uma banheira de hidromassagem, o que você tiver na sua casa que dê para você entrar pelo menos até na região do umbigo, tá? Na cicatriz umbilical. Por quê? Porque os rins eles estão bem próximos ali, nas costas, é lógico, na parte posterior, mais superior ali, perto do nível do umbigo. Então você tem que fazer uma imersão, se possível você puder emergir até a região dos ombros, excelente. Mas se não puder, faça a imersão até a região do umbigo, tá? 30 minutos, água, temperatura normal. Não é nem quente demais e nem gelada. Então a temperatura ambiente. Ah, mas eu moro no sul, tá gelado. Então você vai ter que aquecer essa água um pouco. Não pode ser quente nem fria. Eu vou lá para Caldas Novas, água queimando. Não, você vai colocar uma temperatura agradável, tá? Permanecer nessa água por aproximadamente 30 minutos. Essa já é uma ferramenta de tratamento para pessoas que estão retendo líquido. Isso é fantástico. Lógico, eu sou um médico. Você pode prescrever diuréticos, principalmente quando a pessoa está ativando apenas um rim. Se ela tiver os dois rins ativos, o diurético já não vai funcionar. E aí o banho de mar é uma das poucas opções que sobram para você conseguir tirar a pessoa da crise, tá? Logicamente, eu vou descrever alguns casos como modificar de forma real, que é a forma mais efetiva para trabalhar nos tubos coletores renais, tá? Então, de um modo geral, é isso. Sentir um peixe fora d'água, esperando a onda te pegar e puxar de volta para o mar, são os mecanismos que ativam os programas biológicos dos tubos coletores renais. Sensações de isolamento, sentir desalojado, expulso, sentir que você não pertence, que você não está incluído naquele clã, naquele grupo. Nós somos mamíferos, precisamos viver em grupos, em bandos. Ah, eu fico bem sozinha. Olha, desculpa te falar isso, mas se você sente que você fica bem sozinho, que você, não precisa dos outros, você precisa sim. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Você precisa de outras pessoas. Você precisa viver em grupos. Você precisa criar seu grupo. Ah, eu não gosto de praticar nenhum esporte. Às vezes você vai lá e entra no grupo do beach tênis, você sente que pertence, você começa a emagrecer e você não está emagrecendo porque você simplesmente está fazendo atividade física. Você está emagrecendo porque você agora está num grupo, você está incluída, você desativou os tubos coletores renais. Então são alguns exemplos, pessoas que ficam no efeito sanfona, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Na maioria das vezes elas têm esse programa dos tubos coletores renais, eles fazem você inchar. Então, esse, esse, esse programa biológico ele é muito importante. Quando eu falar de síndrome, anota essa palavra, síndrome. Síndrome é sempre uma ativação dos tubos coletores renais com algum outro programa biológico. Então eu tenho uma dor no cotovelo, estou com uma epicondilite lateral. Se eu tenho uma epicondilite aqui com o túbulo coletor renal, eu vou ter uma inflamação muito grande e não melhora. E sempre está inflamando. Toda vez que eu vou jogar tênis, por exemplo, eu começo a sentir muita dor. Se eu desativo o rim, eu começo a melhorar meu cotovelo. E eu consigo receber os tratamentos, por exemplo, da fisioterapia, da medicina, da terapia ocupacional, das terapias integrativas, das terapias holísticas alternativas, como você queira chamar, da osteopatia, você consegue receber as técnicas de ser mais efetivo. Mas se tiver com túbulo coletor renal ativo, desculpa, mas o paciente não vai melhorar. Vai fazer inúmeros tratamentos, vai fazer terapias por ondas de choque, vai trabalhar o tendão e não vai melhorar, porque ele está retendo líquido. Você tem que trabalhar na retenção de líquido. Às vezes um médico vai lá e prescreve um, um diurético e o paciente melhora. Responde melhor ao tratamento osteopático, da terapia manual, dos aparelhos que ele está utilizando para tratar ali o cotovelo. Estou dando exemplos para que você possa entender de uma forma mais efetiva. Bom, então aqui agora eu quero descrever para você alguns casos clínicos na prática para você entender como funciona o trabalho em cima dos tubos coletores renais. Como é que você consegue ajudar uma pessoa que está sofrendo com a retenção de líquido muito grande, tá? Mas antes disso, mais uma vez, eu quero te pedir uma coisa. Marca 5 amigos aqui, compartilha isso com 5 amigos, tá? Marca não, compartilha. Clica em compartilhar, em share, e envia para 5 pessoas que você acredita que precisa receber essa informação, precisa assistir essa aula. Ah, tem que ser terapeuta? Não, pode ser pessoas que estão sofrendo com retenção de líquido, pessoas que estão tendo algum sintoma. Envia para essas pessoas, copia o link aqui, manda lá no seu WhatsApp para 5 pessoas, só isso que eu te peço. E se você puder ainda curtir aqui e comentar no vídeo,
vai ser maravilhoso, tá? Isso você vai estar me ajudando a manter esse canal aqui, para manter esse projeto que eu tenho e transformar você num terapeuta águia, para que a gente possa fortalecer a comunidade e logo, logo criar essa comunidade para a gente estar dialogando, discutindo, debatendo, trazendo novos casos clínicos aqui. Então, às vezes você quer, eu quero saber sobre tal sintoma, descreve aqui no comentário. Eu quero saber sobre o rim, mas não é o túbulo coletor renal, eu quero saber sobre a região da pelvis renal, eu quero saber sobre os glomérulos renais, eu quero saber sobre o pulmão, eu quero saber sobre outro órgão. Descreve aqui para mim. Eu tenho uma doença X, ou o meu paciente tem isso, eu não consigo fazer com que ele melhore. Descreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em estar te ajudando, tá? Em produzir um conteúdo específico, mesmo que não seja em uma aula, que seja um conteúdo específico aqui no canal do YouTube mesmo, tá? Vou beber uma aguinha aqui por enquanto você compartilha aí. Já compartilhou? Ó, Deus tá vendo, hein? Vamos lá. Bom, tubos coletores renais. Eu comentei um pouquinho sobre meu avô na aula passada. E olha que interessante. Meu avô, ele estava com 82 anos, se não me engano, e ele ainda dirigia. E ele foi no posto abastecer e ele esqueceu de puxar o freio de mão da caminhonete dele. E ele sempre morou na roça, trabalhava na roça, tirava leite, enfim. Já comentei que eu sou natural de Rio Verde, Goiás, interior de Goiás. Então, sempre vivi na roça, meu avô sempre trabalhou e ele sempre foi muito ativo. Lembro de uma vez, por exemplo, ele pediu para eu cortar uma gueroba, que é como se fosse um coqueiro, é tipo um palmito azedo, e eu tô lá pelejando com aquilo para cortar, e meu avô foi lá com 80 anos, deu duas pauladas assim e conseguiu cortar, para você ver o tanto que ele era ativo. E eu lá, né, o garoto de apartamento tentando cortar, ele não conseguia nada. Mas enfim. E aí meu avô muito ativo, dirigia até 82 anos, e ele esqueceu de puxar o freio de mão. De repente, quando ele desceu a abastecer para pagar, quando ele foi voltar, a caminhonete começou a descer. E ele foi correr atrás da caminhonete para conseguir parar a caminhonete. Ele escorregou e o pneu da caminhonete passou por cima do tórax dele. E acabou gerando vários problemas, né? Ele teve pneumotórax, hemotórax, ele teve derrame pleural, ele teve várias alterações que envolvem a parte pulmonar. E aí meu avô ficou muito ruim. E ele já estava bem debilitado, assim, já tinha outras doenças, né? Ele estava com, enfim, com outros sintomas que não precisa descrever aqui agora, mas dá só para entender. Então ele acabou tendo um problema traumático ali. Aí ele ficou internado, depois ele teve sintomas pulmonares, né? Além desses sintomas ele começou a melhorar e ele teve outros sintomas, conseguiu sair do hospital. Quando ele conseguiu sair do hospital, meu avô já estava com o pé um pouco inchado, por estar hospitalizado, então mais uma vez, tubos coletores renais ativos. Saiu do hospital e continuou com os pés inchados, porque ele foi para casa da minha tia, estava ali percebendo oxigênio no nariz, estava com a saturação de oxigênio muito baixa. A gente vai entender por que a saturação de oxigênio abaixou tanto. Logicamente, ele pode ter uma alteração da saturação de oxigênio devido a tudo que ele passou, das próprias alterações das pressões ali a nível pulmonar. Só que aquilo foi perdurando. Ele precisava então do balão de oxigênio constantemente. E aí, um belo dia, eu já estava aqui na minha cidade, moro a 1.200 quilômetros de distância lá de Goiás, a cidade dos meus pais, moro próximo do Rio de Janeiro. E aí eu peguei e fiz uma chamada de vídeo com meu avô. E aí, conversando com meu avô, conversando com ele me mostrou que o pé dele estava muito inchado. E meu avô pesava uns 50 quilos. Ele era magérrimo, magrinho, magrinho, magrinho. E aí eu conversando com ele virou para mim e falou assim, meu filho, ele falou exatamente isso, aqui eu me sinto um peixe fora d'água, porque eu estou fora da minha casa, eu estou dando trabalho para minha filha, eu quero voltar para minha fazenda. Lá, o ar é mais puro, ou seja, lá tem muitas árvores, o ar vai ser mais puro para mim. Lá eu vou ficar melhor, eu estou na minha casa. Só que lá, onde meu avô morava, era 40 minutos da cidade. Realmente, se ele passasse mal ali, ele poderia falecer no meio do caminho, porque ele estava grave ainda. Ele estava tendo uma diminuição de saturação muito grande quando ele ficava sem oxigênio. Então, o fato dele estar fora da casa dele, da fazenda dele, estando na casa da minha tia, na cabeça dele dando trabalho, fazia com que ele ativasse programas biológicos de sobrevivência. E esse programa biológico que meu avô ativou eram os tubos coletores renais. Mesmo o senhor magrinho, ele tinha uma ativação dos tubos coletores renais. Ele estava ativando esses mecanismos de sobrevivência, retendo líquido para sobreviver. Como que eu sei? Porque além disso, ele também estava tendo uma retenção de líquido.
Eu estava tendo, além da retenção de líquido, estava tendo retenção de proteínas na urina. Ele estava com ácido úrico elevado. Então, tudo isso são informações para você entender como que você faz para tratar um paciente desse, tá? Logicamente, eu não poderia passar pela autoridade da minha mãe, né, que era filha dele, ou dos meus tios, para falar assim, não, meu avô tem que ir para fazenda. Lógico que não. Só que em sã consciência, se fosse eu, por exemplo, no lugar do meu avô, eu queria ir para a fazenda, entre aspas, né, para morrer lá. E provavelmente ele não iria ter morrido. Como ele ficou ali, e a maioria das pessoas acabam morrendo no hospital, porque vão ficando enfermas, 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 precisam dos cuidados médicos e acabam morrendo no hospital. Eu já tive pacientes que tinham esses programas biológicos, que alguns médicos, né, descrevem como insuficiência renal, e o paciente, quando ele é tratado em casa, ele consegue viver muito tempo e viver bem. Quando vai para o hospital, às vezes não volta mais, porque você está fora do seu ambiente, está fora d'água. Tem pessoas que são ao contrário. Por exemplo, meu pai. Meu pai é uma pessoa urbana, a vida inteira dele ele morou na cidade. E aí ele foi morar numa chácara, na chácara dele, que são 6 km da cidade. É muito próximo. Só que ninguém ia lá visitar meu pai. Ele ficou sozinho lá, mas a minha mãe. Automaticamente, meu pai começou a ter vários comportamentos e vários sintomas que envolvem os tubos coletores renais, porque ele estava retendo líquido. Meu pai não só estava retendo líquido, ele estava tendo alguns comportamentos que envolvem os tubos coletores renais. Quais são os comportamentos de pessoas que têm ativação dos tubos coletores renais? São pessoas que gostam de fazer sempre a mesma coisa, como se elas ficassem andando em círculo, porque andar em círculo você não se perde, você não fica perdido. Então, pessoas que estão ali sempre fazendo as mesmas coisas, compra o carro da mesma cor, da mesma marca, porque já conhece aquela marca, compra o celular da mesma marca, sempre da mesma marca, da mesma cor, se possível, vai no mesmo lugar comprar porque já conhece a pessoa, restaurante vai sempre no mesmo restaurante que já conhece o garçom, conhece o maître, conhece todo mundo. Não se permite conhecer outros lugares, porque às vezes sair do caminho pode ser perigoso. Você está, entre aspas, fora d'água. É um lugar, acaba gerando uma insegurança ali, entende? É contra a sua sobrevivência, não é vital isso. Você está saindo do seu caminho, pode fazer você reter líquido, que é que você pode, naquele momento, como se você estivesse atravessando o deserto. Então, se eu for nesse caminho que eu já conheço aqui, eu não me perco. Eu vou ir por aqui, é perigoso para mim, porque eu posso ir para um lugar que eu desconheço. E se eu chegar lá, eu vou ficar estressado biologicamente e vou começar a reter líquido e proteínas. Então, pessoas que, igual meu pai, né? Meu pai, ele tinha a mesma caminhonete desde 2002, se não me engano. Aí passava 4 anos, ele trocava, comprava da mesma cor, da mesma marca, colocava a carroceria do jeito que ele, da mesma coisa, mesma cor. Depois de mais 4, 5 anos, ele trocava de novo, da mesma cor. Chegou um certo ponto que não tinha mais a caminhonete. E agora ele pensou em trocar, mas até hoje ele está com a mesma caminhonete. Ele deve ter mais de 10, 15 anos que ele tem essa caminhonete. Para quem conhece meu pai, vai achar que ele está com 20 anos, 25 anos com a mesma caminhonete. Porque ela é da mesma marca, da mesma cor. Porque ele precisa sentir que ele não vai se perder. Porque estar fora da água é perigoso para ele. Estar fora do caminho é perigoso para ele. Andar em círculos eu não me perco. Então são aquelas pessoas que vão no mesmo caminho, faz sempre a mesma rota. Não, vamos por aqui que eu já conheço. E sempre vai ali naquele mesmo caminho. Elas têm uma tendência a estar ativando os tubos coletores renais. Quais outros comportamentos? As pessoas que têm toque, pessoa que quer fazer, colocar as coisas tudo certinho, arrumadinho, isso aqui tem que ficar assim, tem que ficar assado. Por quê? Eu sou bagunçado, mas eu consigo me encontrar dentro da minha bagunça. Não mexe ali. Se você tirar uma coisa do lugar, a pessoa fica totalmente consternada. Ela fica perdida. São comportamentos de pessoas que têm ativação dos tubos coletores renais. Além disso, além desse comportamento, a pessoa começa a ter o que a gente chama de estrabismo divergente. O olho, tem uns testes que a gente faz de aproximar, pega uma caneta, ou você faz um risco no dedo assim no meio, e você vai aproximando para ver até que momento você consegue enxergar só uma linha no seu dedo. Então você vem aqui no seu dedo, faz um risco, e você vai aproximando e enxerga até qual momento você consegue ver duas linhas. E aí você volta um pouquinho. Normalmente essa pessoa, se você aproximar muito, ela vai fazer assim, ó. Ela, ao invés de ficar, é, conseguir olhar, fazer a convergência, ou os olhos vão ficar para fora,
ou às vezes apenas um olho vai ficar para fora. Então se aproxima e ela faz assim, ó. Esse olho vai para dentro e o outro vai para fora. O olho que está para fora está relacionado ao rim específico. Então se eu tenho aqui, faço esse teste e eu faço assim, meu olho esquerdo olha para dentro e o direito fica para fora, mas na verdade eu estou forçando para olhar para lá com os dois olhos. Mas a pessoa está aqui tentando enxergar na pontinha do lápis ali, da caneta, ou do risco do seu dedo. Quando você faz esse teste e a pessoa não consegue fazer convergência e um olho sai, aquele olho que saiu é o lado que está ativo o coletor renal. E depois, mais pra frente, eu vou estar explicando para vocês por que isso. Por que esse teste está relacionado à parte renal. A gente vai entender quando eu falar de fisiologia especial e fisiologia normal, tá? Mais aprofundado. Mas beleza. Então, o outro comportamento é isso, é um estrabismo divergente. O olho fica para fora, é o famoso olhar de peixe morto, aquela pessoa que ela fica assim, com o olhar longe, vazio. Qual outro comportamento que meu pai também tinha, além do olhar vazio, quando ele estava na fazenda dele, lá na chácara dele? Ele também tinha o comportamento dele perder o fio do discurso. Ele está falando uma coisa e fala assim, o que eu estava falando mesmo? Gente, que era? Ah, tubo coletor renal. Então, os tubos coletores renais, que era mesmo? Ela fica se perdendo, entende? É aquela pessoa que ela está dirigindo o carro e às vezes ela fala assim, nossa, já passei no lugar que eu tinha que ir. Aonde que eu tenho que ir mesmo? Ela fica perdida. Ela consterna naquele momento. É uma ativação de tecidos vitais. Muitas vezes está relacionada aos tubos coletores renais também, tá? A sensação de você estar perdido. Eu tive uma colega, por exemplo, uma paciente, que ela foi fazer um curso comigo, e aí no meio desse curso, conversando com ela, ela descreveu que o marido dela teve que vir com ela. Ele veio de avião, chegou com ela no hotel, mostrou para ela onde que era o quarto, onde que ela ia ficar, onde ia ser o curso, e aí ele pôde ir embora. Porque ela se sentia completamente perdida e ela só se sentia protegida pelo marido. Então, todo curso que ela ia fazer, ela tinha que vir com o marido para o evento. Então, o marido pagava a passagem de avião, chegava no evento do curso, ela ficava ali e depois ele ia embora. E aí depois ele tinha que voltar para buscar ela. Entende? Então é aquela pessoa que sempre está andando em círculos. Ela não consegue evoluir, não consegue progredir. A maioria das vezes são pessoas gordinhas, porque é o programa biológico de reter líquidos, ela faz você inchar. Então, se você tiver isso, tiver outras ativações, como uma região específica do fígado, ou tecido adiposo, o tecido adiposo, né, os adipócitos, você acaba retendo muito líquido e guardando gordura como um mecanismo de sobrevivência. E aí você não consegue emagrecer, porque você sempre está retendo líquido. É o que eu falei na aula passada, é o barquinho com buraco e você está tentando jogar água para fora. Se você não entender o mecanismo da onde que essa pessoa, por que ela está ativando, por que ela está retendo líquido, igual no caso do meu pai, você está fora da cidade. Qual que é o tratamento? Não adianta eu chegar para o meu pai e falar para ele assim, pai, você está vivenciando um estresse de retenção de líquido, porque você está sentindo sozinho, isolado, desalojado, excluído. Você se excluiu do mundo. Você está aqui se isolando. Seja porque você está com medo de um vírus, por exemplo, ou porque você está aqui se escondendo nessa chácara e você é um cara urbano. Ah, tá isso, então vou ficar aqui na chácara. Vai continuar retendo líquido. Vai continuar com o ácido úrico elevado, vai continuar com as proteínas elevadas, você pode aumentar a creatinina, a ureia, o ácido úrico, vai ter gota. E aí, como é que você resolve isso? Tratamento do meu pai. Pega o peixe e volta para a cidade. No caso, pega o peixe e volta para a água. Meu pai tinha que sair da fazenda e voltar para a cidade. Meu avô tinha que sair da cidade e voltar para a fazenda. Porque meu avô é da fazenda, meu pai é da cidade. Se você pega idosos, né, muitas vezes quando você tem lá, por exemplo, né, a sua mãe e seu pai, e aí o seu pai falece, e a sua mãe vai ficar sozinha, é ruim para ela. E aí, normalmente, você pega a mãe e vai morar na sua casa. A mãe pode começar a inchar os pés, pode ter gota, pode ter outros programas relacionados aos tubos coletores renais. Agora, se você conseguisse pegar você e ir morar com a sua mãe, ela pode não ter esses sintomas. Ô, Denis, mas é muito difícil, né? Porque como é que eu faço? Não tem como eu largar minha casa, minhas coisas e ir morar com a minha mãe. Tem que trazer minha mãe para morar comigo. Ok. E a gente vai ter que trabalhar algumas coisas no âmbito perceptivo para ressignificar aquela solidão, aquele isolamento. Então imagina, por exemplo, uma pessoa que incha, engorda 20 quilos em poucos meses, em 5, 6 meses. E às vezes porque o filho foi morar em outra cidade. Às vezes passou no vestibular.
E a pessoa fica muito feliz. Conscientemente, a mãe fica feliz demais pelo filho ter ido passar no vestibular, passou no vestibular numa federal. Só que agora ele vai ficar 4, 5 anos fora, longe de casa. E a mãe a vida inteira lavou roupa, passou roupa, fez comida, arrumava a cama, fazia tudo pro filho. E ela acorda de um dia pra noite, não tem mais nada para fazer. E ela acorda, abre a porta do quarto e o filho não tá lá. Ela vai fazer comida, só faz comida para ela, porque o filho não tá lá. Ela se sente biologicamente abandonada, isolada, sozinha. Isso é perceptível. Ela pode estar feliz demais pelo filho. Psicologicamente, está tudo certo. Mas biologicamente, ficar longe do filho quando você tem uma conexão muito forte, isso faz você reter líquidos e ativar os tubos coletores renais. Como é que desativa isso? Ou você traz o filho de volta ou ela vai para lá, de forma real. Vou morar na mesma cidade que meu filho. Só tem meu filho de família agora. Meu marido já faleceu, eu não tenho mais primo, tio, ou todo mundo mora muito longe, em outra cidade. E era só eu, meu marido e meu filho. Meu marido faleceu, só tem meu filho e minha filha agora passou no vestibular. A pessoa em 5, 6 meses ela pode engordar 20 quilos, retendo líquido, sem mudar a alimentação. Agora, comecei a comer fast food de manhã, à tarde e à noite. Automaticamente você pode engordar. Mesma quantidade de quilos, mas agora é através da sua alimentação, de fato, tá? Retendo agora nutrientes através da alimentação inadequada, de caloria, alimentos com calorias vazias. É uma outra coisa. Aqui eu tô falando da pessoa que não muda a sua alimentação e pum, engorda 20 quilos em 5, 6 meses. Então, assim, isso são ativações dos tubos coletores renais. A pessoa incha. Eu tive uma paciente, por exemplo, no consultório, que ela chegou com a barriga imensa, estufada, assim, totalmente desorientada. Você via que ela não sabia nem onde ela estava. O marido chegou com ela assim, dor na coluna. A pessoa estava totalmente fora de si, consternada, não sabia nada. Você conversava com ela, estava perdidinha. Começava a falar lá, que não sabia de nada. Tratamento para ela. Fiz algumas técnicas específicas. Tem uma técnica que eu trabalho chamada microfisioterapia, que você toca em pontos no corpo e libera alguns traumas físicos, emocionais. Tem várias situações químicas. Tem um monte de mapas de liberação, como se fosse uma acupuntura tocando no corpo, né? Então eu fiz essa técnica com ela. E também fiz outras técnicas da parte visceral para o rim, liberando a motilidade e a mobilidade renal. Também trabalhei outras técnicas manuais com ela. Fiz várias técnicas. E aí virei pro marido e falei assim, olha, eu preciso que ela tome chá de cabelo de milho todo dia, uma xícara de chá, porque o chá de cabelo de milho, ele é um potente diurético natural. Então você que está retendo líquido, tome chá de cabelo de milho. O que é isso? Cabelo de milho? Cabelo de milho mesmo. Pega o cabelo do milho, ferve ali e depois coloca, esquenta a água, joga o cabelo de milho, mexe ali, desliga o fogo e deixa ali naquele processo onde a água vai cozinhando ali o cabelo do milho, depois você coa isso e bebe o chá. Você pode comprar pronto, tem essas farmácias naturais, vende já o chá de cabelo de milho, né? Enfim, é um potente diurético. Ok. Essa paciente então tomou o chá de cabelo de milho e o principal, ela foi para casa dela e fez o banho de imersão com água e sal. Ela não tinha um mar para ela entrar. Então eu tive que criar um mar para ela. Como? Cada litro de água você coloca 10 gramas de sal. Você pode reaproveitar essa água numa semana. Então você vai lá e coloca, para cada litro ela tem uma banheira de tantos litros. Você calcula e coloca 10 gramas de sal para cada litro. E entra ali meia hora. Um dia sim, um dia não. No caso dela, eu passei para ela fazer 3 dias seguidos. Você pode não acreditar, mas de um dia para o outro ela perdeu 6 quilos. 6 litros ela eliminou de um dia para o outro fazendo isso. Fazendo banho de imersão com água e sal. Ela fez um dia, no dia seguinte, depois que ela fez a segunda vez, ela pesou menos 6 litros. Por quê? Porque ela começou a desativar os tubos coletores renais. Então, aqui eu queria trazer para você alguns exemplos. Existem vários outros pacientes, outros casos. A gente sempre tenta modular de forma real. Tenho N técnicas para trabalhar com o meu paciente para ressignificar isso. O meu objetivo aqui com o curso não é te ensinar técnicas, é te ensinar uma ferramenta poderosa onde você vai interpretar de fato o que está acontecendo com o seu cliente, com o seu paciente e aplicar a técnica que você trabalha de uma forma mais efetiva, assertiva, rápida, ver o que ninguém consegue ver, porque você agora está se tornando um terapeuta águia. Esse é o objetivo.